Hoje a gente veio aqui fazer um vídeo para vocês que a gente, tá chamando esse vídeo de ponto zero, marco zero, que é para contar a nossa história desde o início, desde antes da gente vir para Portugal, porque eu comecei a gravar vídeos aqui pro canal e nunca falei sobre esse planejamento, como foi e tudo mais. Então nesse vídeo a gente vai contar como foi o nosso ponto zero de sair do Brasil e vir para Portugal. E a gente vai começar falando das nossas motivações, né, amor? Sim. O que aconteceu, né? Por que a gente resolveu mudar de país de uma hora para outra? Para algumas pessoas pode ter parecido que foi, né? Que foi abrupto, né? De repente a gente estava aqui. E não foi bem assim, né? A gente já vinha... Primeiro que sair do país, conhecer outro lugar, já era uma vontade antiga nossa. E acho que da maioria das pessoas, que é explorar o mundo, conhecer outros lugares. Agora, a insatisfação com a forma como as coisas andam no nosso país já era uma decepção antiga pela falta de evolução nas coisas dentro do nosso país, mesmo a gente evoluindo. Nossos ganhos, nossa profissão, as nossas expectativas, a gente estava fazendo tudo para melhorar, mas a gente via pouca melhora significativa no dia a dia. Acho que a gente percebia que mesmo fazendo tudo conforme manda, né, o figurino, trabalhando, se organizando, tendo metas e objetivos, a gente via que não tinha muitas, que a gente não conseguia atingir muitos dos nossos próprios objetivos, né, na vida. Então a gente começou a pensar o que a gente poderia fazer para mudar isso, para mudar a nossa realidade e principalmente pensando nos nossos filhos. E aí, navegando pela internet, assistindo vídeos no YouTube, a gente acabou vendo vídeos de brasileiros fora do país e começou a cogitar, até o dia que a gente viu o vídeo do Portugaiano, que falava dos pontos positivos e dos pontos negativos de estar em Portugal. E foi uma coisa que chamou a atenção, porque o que ele falava no vídeo dos pontos negativos não eram coisas tão negativas assim. Eram coisas que no Brasil é até pior. Então a gente começou a partir dali uma pesquisa sobre Portugal, para ver se realmente valeria a pena ou se era o que a gente estava buscando. Sim, começou uma busca mesmo. A gente assistia todos os vídeos de pessoas morando em Portugal e principalmente não só dos pontos positivos. A gente estava procurando mesmo, eram os pontos negativos. As pessoas que chegaram aqui e tiveram alguma intercorrência e deu tudo errado, porque a gente queria saber tudo. Esse é um ponto muito importante, porque a gente pesquisou mesmo vídeos de pessoas que voltaram para o Brasil depois de sair de Portugal, depois de vir para Portugal, vídeo de pessoas que detestaram Portugal, e a gente tentou ver nessas pessoas se esses motivos também nos afetariam. E a gente viu que na maioria dos vídeos, por mais que as pessoas culpassem Deus e o mundo, no final a gente percebia que foi falta de planejamento, foi expectativa desajustada, a pessoa veio com a expectativa muito alta e não era bem assim. Então, assim, as pessoas acreditavam naquele mundo de sonhos maravilhosos, que morar na Europa é a coisa mais bela do mundo, e a gente sabe que não é. Então a gente, depois de fazer esse balanço, a gente decidiu, Portugal vai ser o nosso destino. Percebeu que pesquisando, né, sobre como é a vida aqui, como as coisas funcionam, até como as pessoas estavam vivendo, que os brasileiros estavam vivendo aqui, tudo isso cabia muito dentro do que a gente tinha como expectativa, como a gente queria levar a vida, né? A gente nunca teve sonhos de ganhar muito dinheiro e ter carros do ano e ter coisas muito caras. A gente só queria ter uma vida tranquila, a gente queria ter acesso a coisas, a experiências, não são nem a objetos e sim. E assim, coisas, né, amor? São coisas que no Brasil são impeditivas, né? Ou você faz coisas malucas para ganhar dinheiro, como a gente vê muitos influencers no Brasil que se submetem a tigrinho, ou até outros métodos escusos ou duvidosos para conseguir dinheiro, para poder ter uma vida que se não fosse esses... digna, né? É uma vida digna, mas se não fosse esses métodos, algumas pessoas nunca teriam acesso a isso. Sim. Então a gente começou a ver que em Portugal, até por conta do poder de compra, teriam coisas que a gente teria mais acesso, ou seria mais fácil
né? Eu não gosto da palavra fácil, que parece que é muito simples, mas era acessível. Com planejamento, com força de vontade, seria possível alcançar esse objetivo. Era fazendo o que a gente já fazia no Brasil. Trabalhando bastante. Trabalhando, buscando, tendo foco, tendo esforço. Economizando, enxergando oportunidade. Tendo metas e planejamento, que a gente ia conseguir chegar mais fácil, mais rapidamente do que se fosse no Brasil. Motivos também que a gente decidiu vir para Portugal é assim, a violência crescente no Brasil e a queda da qualidade do ensino no Brasil. Que a gente vê que as pessoas saem das escolas perdidas, sem saber o que fazer, sem saber o básico de matérias que são, assim, o mínimo que a pessoa tem que saber saindo de uma escola. E a gente ainda tinha a sorte que a Isadora, como professora, trabalhava no Marista e as crianças tinham bolsa no Marista, então eles estudavam em escola de muita qualidade, mas o nosso medo é, se um dia ela saísse da escola, né, saísse do Marista, porque pode acontecer, né, no planejamento da escola, ou até no planejamento de carreira dela, tudo mais, e ela fosse para outra escola que não tivesse bolsa, que não tivesse a mesma qualidade de ensino, e eles fossem para o ensino público no Brasil. Isso me preocupava, porque se eles tivessem que ir para o ensino público, eu sabia que muitas escolas, tipo assim, na minha cidade, algumas escolas são boas, o restante a gente só escuta a história triste. Infelizmente, essa realidade da educação no Brasil e da violência crescendo, né, o medo de deixá-los saírem sozinhos, o medo de deixá-los fazerem coisas que eles vão crescer e vão fazer, né, de adolescentes. A gente pensava em tudo isso, né, pegar um ônibus, andar para ir num shopping com os colegas. A gente não tinha essa confiança de deixá-los fazer, era só em casa. Aqui já é um pouco diferente, então acho que tudo isso acabou nos dando um norte para tentar realmente uma vida diferente. Muito conteúdo sobre isso, a gente decidiu realmente que ia vir para Portugal. E o nosso planejamento passou por ver o custo disso tudo. Porque o dinheiro tanto acelera os processos, quanto pode atrasar os processos, né? Porque o dinheiro manda em muita coisa. E aí começou a pesquisa por passagem, né? A nossa pesquisa envolveu... A gente ficou uns meses procurando passagem. Vale lembrar uma coisa aqui. Durante um ano, a gente fez pesquisa sobre Portugal. E depois a gente comprou a nossa passagem com um ano de antecedência para vir para Portugal. Em novembro de 2022, a gente comprou a passagem para setembro de 2023. E aí depois, graças à nossa querida 123 milhas, minha passagem foi cancelada. Eu tive que comprar outra, faltando 20 dias para a viagem, e acabei vindo em novembro de 2023. Então, assim, só entendendo, demorou um ano pra gente fazer tudo que a gente fez, né? Então, esse planejamento foi um planejamento de um ano mesmo, entre comprar a passagem, entregar o nosso apartamento, vender todas as nossas coisas, ir morar na casa da minha mãe durante alguns meses. Eu fiquei 3 meses na casa da minha sogra, eles ficaram mais. Ficamos mais. Porque no nosso planejamento, a gente decidiu que eu viria sozinho primeiro, para arrumar trabalho, arrumar uma casa e depois a Isa vir com as crianças. Exato, então esse planejamento demorou esse tempo e a gente pensou que dessa forma seria mais fácil, né? Que seria menos sofrido para todo mundo. E assim foi. Então chegou julho de 2023, a gente já estava com a casa entregue, com as coisas vendidas e na casa da minha mãe, preparando tudo para a viagem dele. Eu não gosto de falar muito de valores, etc e tal, que pode parecer que eu tô ditando regra, né? Mas, e acho até que as pessoas hoje, até o próprio visto de procura de trabalho determina o valor que você tem que trazer para Portugal, que é uma quantidade segura. Mas além da minha passagem, eu trouxe por volta de 1.000 a 1.200 euros, mais ou menos. Só que eu já tinha um quarto certo, com um valor muito baixo para os parâmetros de hoje, né? Graças ao Wallace, meu amigo Wallace, que me ajudou nessa questão. Lembrando que não era num centro muito, né? Era em Guimarães. Guimarães era uma cidade interior. Era uma cidade de interior, que é Guimarães, e ela ainda era afastado do centro da cidade. Então, paguei um valor ínfimo para os padrões que a gente tem hoje aqui. Então, eu não me preocupei muito com isso por conta disso. Depois disso tudo, eu acabei vindo na frente, peguei uma passagem que tinha uma escala na Espanha, e depois eu vim para Portugal. E depois que eu cheguei aqui em Portugal, eu fiquei em Guimarães e começou a jornada normal de qualquer imigrante.
procurar trabalho, pesquisar sobre casas, enfim, fazer manifestação de interesse que tinha na época, hoje já não tem mais. Regularizar toda a documentação, aquelas preocupações todas. Algumas coisas eu tive que pagar, outras eu consegui gente para me ajudar. E em Guimarães, as coisas não deram certo para mim em relação a trabalho. Não consegui trabalho, acabei depois me mudando para o Porto por mais oportunidade de trabalho e calhou de eu também encontrar uma casa aqui no Porto a tempo da Isadora chegar. E foi no Porto que eu me organizei e comprei a passagem da Isa e das crianças para ir sim, em junho de 2024. Dia 13 de junho de 2024 foi o dia que nós chegamos aqui, né? Ficamos 3 dias, né, amor, em Lisboa. 3 dias em Lisboa. Depois viemos pro Porto e o Porto ganhou nosso coração, né? E agora a gente já tá aqui há mais de um ano, eu tô há 1 ano e meio, a Isa tá um pouquinho mais de um ano. 1 ano e pouquinho. E já temos, né, as crianças têm já 1 ano na escola, já estão indo pro 2º ano escolar aqui. Eu já tô trabalhando, o Fer já tá mudando de trabalho. Já tô mudando de trabalho. Então, assim, a vida tá acontecendo aqui, né? E a gente percebe que depois desse ano, desse nosso primeiro ano, o Fer já vai fazer 2, eu do primeiro, que agora, né, amor, que as a gente tá começando a se encaixar, respirar e tudo ir tomando o seu lugar. A gente percebe que as coisas levam tempo, mas que se a gente tem essa paciência de esperar tudo se organizar, que a gente colhe os frutos. As coisas acontecem. As coisas acontecem. Você tem que buscar sempre, mas tem que ter paciência, porque tem coisa que não vai acontecer na velocidade que você quer. Exato. Principalmente sendo imigrante, né? Enfim, e tem vários outros detalhes que a gente poderia falar nesse vídeo, né, amor? Mas... Sim. Só que a gente não quer que o vídeo fique longo demais e a gente vai deixar outros detalhes para depois. Eu quero contar para vocês a nossa adaptação. Primeiro a minha adaptação aqui, depois a adaptação deles. A gente queria fazer um vídeo só sobre a adaptação das crianças na escola, para contar como foi esse primeiro ano, a escola aqui, as diferenças. Sim, a gente tem muitas coisas legais para falar sobre a escola, sobre a adaptação, sobre a insegurança, né? Sobre a passagem do Fer, que deu tudo errado, a gente teve que comprar em cima da hora. São muitas coisas, mas a gente vai fazer vários vídeos. Comenta aí, qual que é o vídeo que vocês querem primeiro, depois desse. Da passagem, dão 2, 3 milhas, a história da passagem que deu errado e eu tive que comprar outra. Sobre a adaptação da família toda, como foi. Ou sobre a escola das crianças. Vou deixar essas 3 opções aí para vocês escolherem qual vocês querem ver no próximo vídeo. Até o próximo vídeo, que eu deixe aí nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida, se tiver algum outro assunto para abordar, tá bem? Curte, comenta e compartilha. E a gente vai contando um pouquinho para vocês. Da nossa história. E esse foi o vídeo que a gente decidiu começar do zero, a contar a nossa história da jornada, né? Do Brasil para Portugal. E vambora, né, amor? Vamos viver. Viver é o mais importante.